força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti. O nosso futuro Para te servir. com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha
que os teus filhos estão morrendo, Pai, dessa doença maldita que veio nos assolar, ó Pai. Livra, Senhor, toda a família, ó Pai, que estão com seus entes queridos nesse momento agora no hospital, ó Pai. Senhor, traz o refrigério, o alívio, a respiração de volta, ó Pai. Oh Deus, nós clamamos por Ti, Senhor. Venha até nós com Teu amor, Senhor, que possamos sentir todo o Teu amor, toda a Tua glória, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te amamos, Senhor. Oh Deus, como nós Te amamos, Senhor. Apesar de tudo que acontece aí fora, ó Pai, o Senhor está conosco, Senhor. Em nenhum momento o Senhor tem nos deixado, ó Pai. Oh Senhor, nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Senhor. E nós sempre estaremos Te adorando, louvando e bendizendo o Teu santo nome. As portas da igreja podem estar fechadas, ó Pai, mas nós estaremos clamando o Teu nome todos os dias nas nossas casas, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Quem Jesus. já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Nesse tempo diferente de culto que nós estamos nos organizando para essa noite, eu queria repartir com vocês a palavra do Senhor e pedir que vocês estejam em oração, participando das atividades da igreja online, porque se Deus quiser, até o final do mês nós estaremos de volta com o nosso culto presencial e o nosso culto ao vivo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família nesse tempo. Bom, eu gostaria de convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo de 14 em diante. João, capítulo 3, dos versículos de 14 em diante. Diz a palavra do Senhor: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque feitas por Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nos abençoa com a Tua palavra nesse tempo diferente. Abençoa as nossas vidas em casa, com os nossos familiares. Derrama sobre nós, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo e que o Senhor esteja falando com todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Quem aqui não tem ou já não passou por uma situação de medo ou desconforto de escuro, né? Há crianças que dormem com luz acesa, há outros que, mesmo adultos, ainda não passam por essa dificuldade. Hoje o meu escuro atrapalha o meu levantar à noite, né? Quando eu preciso levantar à noite, o escuro é algo que me incomoda. Então, no mínimo, as pessoas têm um certo incômodo, não é verdade? Com relação à questão da escuridão, né? E muita gente acaba ficando com medo, achando que tem gente lá fora de casa ou na porta. Enfim, esse desconforto ou medo acaba também criando vultos que às vezes, na verdade, não existem. É um barulho externo da noite que acaba complicando um pouquinho a vida da gente por conta dessas situações, na verdade. Vocês devem concordar, ou pelo menos em parte concordar, que isso acaba atrapalhando a nossa vida, né? De alguma maneira, quando nós estamos na escuridão. Agora, em época de chuva, ultimamente tem acabado luz, né? E acabado a luz à noite. Isso traz um certo desconforto. Bom, falando de luz e falando de escuro, né? O Evangelho de João traz nesse sentido, né? Algo que fala das trevas, né? Do escuro e da luz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O texto está inserido exatamente no gesto de Deus, né, revelador para a humanidade. Né? Primeiro cita Moisés, eu acho interessante essa citação em Moisés, em João, o gesto de erguer, né, a estaca, né, o cajado. Quem fosse picado por uma cobra venenosa, bastava olhar para a serpente erguida na estaca que seria salvo. Jesus agora está salvando aqueles e aquelas que se arrependem. Veja que não precisa mais de um elemento, de um instrumento, de uma ferramenta para curar da sua doença, ou de uma picada, ou de alguma coisa que venha a ser mal, que venha a causar trevas em meio à luz, e que de alguma maneira pode nos libertar, né, no caso de Moisés. Em Jesus, o perdão dos pecados nos faz isso, olhar para Jesus, seguir a luz. E o evangelista fala exatamente disso, fala da luz. Né? Jesus Cristo, o seu Filho, é esta luz, crucificado à luz do dia, erguido numa cruz, exposto para todos verem. Mas mesmo assim, a humanidade tem escolhido as trevas. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa refletir nesse tempo de Quaresma, nesse tempo que antecede a Páscoa. Nós temos aí mais alguns domingos para pensar e refletir sobre isso, sobre as escolhas que fazemos. E sobre uma pequena aproximação que a gente fez no início para falar sobre o desconforto de viver nas trevas, de andar na escuridão e a falta que a luz faz, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Não é nem o desconforto, o medo, mas quando há escuridão e volta a luz, você percebe quanto faz falta a luz. E às vezes a gente se acostuma com a escuridão, se acostuma a acordar de noite, de olho fechado, e vai para o lugar que precisa ir, volta, e não se incomoda com a escuridão, se acostuma com ela. Mas na verdade, quando nós acendemos a luz, quando há luz na nossa vida, nós vemos como é tão diferente, né? Como é diferente essa situação. Nós precisamos nos acostumar a viver na luz, é andar na luz e estar na luz.
porque essa luz de Cristo resplandece, e resplandeceu na cruz e vai resplandecer no seu coração. Amém? Então, o amor de Deus é capaz de dar o próprio Filho como sacrifício. E esse é o momento do maior testemunho de fé que nós temos na Bíblia. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Esse é o maior testemunho. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é paz, Deus é justiça. E o seu imenso amor foi exatamente esse ato. Porém, nessa mesma cruz, ele também não deixa de nos lembrar, e a gente não pode esquecer, que é preciso que a gente saiba e sinta, não é só saber, é sentir no coração como Jesus nos ama. Como Jesus tem amor pela humanidade e por todos nós. E quando eu falo todos nós, são todos nós mesmos, indistintamente. Não há judeu, não há grego, não há este, não há aquela. E quando bater aquele medo do escuro, da escuridão, lembre-se que nós temos um Deus que resplandece a luz, que ilumina a nossa caminhada. O romper da aurora, eu acho que é uma metáfora bonita. A outra sobre a luz é quando a gente abre a janela do quarto. Eu sou, como a Ana Paula sempre levanta primeiro, eu sou o encarregado de levantar e abrir a janela. Como é gostoso você abrir a janela do quarto e receber a luz, a claridade do dia. Eu gosto dessa situação, eu faço isso quase todos os dias, e é um movimento gostoso de receber a luz, né? Sair da escuridão do quarto. Eu acho que essa metáfora de sair da escuridão da vida, do medo, dessas situações, não que a gente não tenha preocupação, nós temos preocupação com as doenças, nós temos familiares com Covid, há pessoas que perderam familiares com Covid, nós estamos vendo um número muito grande de pessoas morrendo, mais de 2.000 brasileiros e brasileiras por dia, mas nós acreditamos na luz, né? Nós cremos na luz, e isso não nos apavora, isso não nos dá falta de rumo. Eu acho que isso é importante nessa caminhada, que nós tenhamos essa certeza, né? De que quando Jesus está conosco, esse movimento da luz, de abrir a janela do quarto, né? O romper da aurora, a parte da manhã, quando nós recebemos a luz do sol, e olhar para a luz de Cristo. Eu acho que a ideia de hoje, nessa noite, é fazer com que você tenha esse sentimento de que existe uma luz, né? Que nos guia, que nos dá orientação, que clareia a nossa vida de escuridão, e que pode transformar e libertar, que é muito mais importante, a vida do pecado e a vida da escuridão, e voltar para a luz. Eu acho que seguir a Cristo significa servir em amor. Eu acho que nós precisamos servir a Cristo em amor, e isso nos dá que nós possamos ficar o tempo todo debaixo da luz, sem temer, enfrentar as dificuldades, chorar com o sofrimento, mas não temer, porque Deus está conosco. Que Deus esteja abençoando a sua vida, irmão e irmã, que nesse tempo você possa reler esse texto das luzes e das trevas. Não se acostume com as trevas, não se acostume com a escuridão. Busque a luz, abra a janela da sua vida, do seu coração, vá para fora de casa, olhe para o céu. Existe um sol que cuida de nós, que ilumina, que nos dá luz. Da mesma maneira, Jesus Cristo ilumina a nossa vida. Busque-o em todas as circunstâncias, mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo com tristeza. Busque-o, porque é nele que nós vamos encontrar a luz. Não existe em outro lugar, somente em Jesus. Que Deus esteja abençoando a sua vida nesse tempo. Diante dessas dificuldades, eu tenho certeza que Deus está contigo, está conosco, tem abençoado a nossa igreja, tem abençoado os seus. E eu gostaria de encerrar esse momento do culto orando pela sua vida, para que Deus esteja te abençoando, para que a luz de Cristo esteja dentro da sua vida, do seu coração, com a sua família. Amém? Deus abençoe a sua vida e que, se Deus quiser, nós vamos passar por essas dificuldades e nós vamos ser as testemunhas de todos esses eventos. Que Deus te abençoe, que você continue caminhando na luz. Amém?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento do culto. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, cuida, Senhor, das nossas famílias. Abençoa, Senhor, as pessoas enlutadas por esse momento de doença, as desempregadas, as que passam por problemas emocionais, espirituais. Esteja cuidando de todos nós, ó Pai. Abençoa a Tua igreja reunida em Teu nome. Continua, Senhor, nos dar direcionamento, sabedoria, ó Pai, para divulgar, para expandir e para proclamar a Tua palavra. Que esse momento de culto seja abençoado na nossa vida, que ele alimente, Senhor, a nossa vida e que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, nos dando a luz de Cristo sobre todos nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa igreja, o Teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Aleluia. Amém. Que a graça do Deus Pai, o amor infinito de Jesus Cristo, Filho, a comunhão consoladora do Espírito Santo nos abençoe e guarde hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Deus abençoe, uma boa semana de paz, livramento, bênção com a presença de Jesus. Que você esteja debaixo da guarda do Espírito Santo. Amém? Não esqueça que terça-feira às 20 horas e quinta-feira às 20 horas nós temos culto, tá? Terça de oração e culto de adoração, tá bom? Se você puder participar conosco, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Amém.